Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês, mais uma aula específica, mais uma circular do Banco Central, mais uma circular que explica aí, que detalha a prevenção contra os crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores aí, bens, direitos e valores. A circular 3542 de 2012, né? Então vamos rapidamente para a ementa da circular. Essa circular divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios. Olha só, operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613 de 98, passíveis de comunicação ao Conselho de Atividades aí Financeiras, COAFs, né? Puxa, professor, mas é muita regulamentação. Realmente eu concordo com vocês, é muita lei, muita regulamentação, muita coisa específica. E mesmo assim acontece, né? Imagina se não tivesse, né? Então, olha só para vocês entenderem, agora vou fazer um mapa para vocês. Então, primeiro, tá? Nós temos aí um grande instrumento, que é a Lei 9.613 de 98, né? Essa lei tem três atividades principais. Definiu, né? Definiu o quê? O crime. Tá? Definiu o crime. 2, né? Fala da prevenção, né? Prevenção dos crimes. E terceiro, ele criou o CARA, né? O Conselho, né? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Tá, beleza, né? Aí nós temos aqui o outro instrumento importante também, que é a circular 3461 de 2009. Essa circular 3461 aqui, ó, o que ela fez? Ela definiu os procedimentos, né? Definiu os procedimentos aí de aviso, principalmente ao COAF, né? Lá nos seus artigos 12 e 13. E agora, professor? Agora, nós temos aqui, tá, a Carta Circular 3542 de 2012, que ela vai definir as situações, tá? Situações de indício. Ou seja, que ela vai ser obrigada a comunicar ao COAF, e o COAF vai tomar as medidas necessárias, né? Então, olha só, detalhamento do detalhamento, né? Olha, ó, 3 instrumentos, né? Com certeza, cara. Se o cara assistiu minhas 3 aulas, ele não vai errar uma questão disso aqui. Não só assistir a aula, tem que assistir a videoaula, né? E tem que fazer uma leitura detalhada para você entender esse mecanismo todo, né? Então é isso aqui. Agora nós estamos aqui nessa terceira parte aqui da Carta Circular 3542 de 2012, né? Ah, professor, eu não aguento mais ver circular. Calma, rapaz, concurso tem que ter paciência, né? E além disso, eu digo para vocês, ó, essa aqui cai em concurso, hein? Essa cai em concurso, tem que saber. Tá vendo comigo? Bacana, expliquei a ementa para vocês, agora vamos diretamente para os artigos da referida legislação, né? Para artigo 1º. As operações ou as situações descritas a seguir, considerando as partes envolvidas, então olha só, então a autoridade vai ter que considerar as partes envolvidas nas transações, os valores, não é qualquer valor, a frequência da situação, as formas de utilização, olha aí, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico e legal. Principalmente esse aqui, né, cara? Falta de fundamento legal. Ou seja, são todas as situações, ó, são todas as situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613. Houve qualquer situação de indício, você tem que fazer o quê? Ó, passíveis de quê? De comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Você tem que comunicar, né?
E aí, professor? E aí, agora, nós vamos detalhar o que acontece. Essa carta circular do Banco Central, ela definiu aí 14 grupos de situações possíveis de sujeitar, de ensejar aqui indícios, né? Não está falando que o cara está fazendo alguma coisa, atividade criminosa, né? É indícios para quê? Para que o COAF tome as medidas necessárias, né? Então, primeiro, situações relacionadas com operações em espécie, moeda nacional, ou seja, em dinheiro vivo, né? Ele vai tratar todas as situações desse item 1. Item 2, situações relacionadas com operações em espécie, em moeda estrangeira e cheques de viagem. Ok, né? Situações relacionadas com dados cadastrais de clientes, situações relacionadas com a movimentação de contas, situações relacionadas com operações de investimento interno, situações relacionadas com cartões de pagamento, situações relacionadas com operações de crédito no país, situações relacionadas com a movimentação de recursos oriundos de contratos com o setor público, situações relacionadas ao consórcio, situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas, muito importante, cai bastante isso, situações relacionadas com atividades internacionais, situações relacionadas com operações de crédito contratadas no exterior, situações relacionadas com operações de investimento externo. E, finalmente, as situações relacionadas com empregados das instituições financeiras e seus representantes, né? Então, nós temos 14 blocos de situações. Tem que saber? Tem. Primeiro, vamos lá. Situações relacionadas com dinheiro em espécie, dinheiro vivo, né? Já é notório aí que hoje em dia, né, as autoridades monetárias elas estão forçando cada vez mais o quê? O dinheiro eletrônico, não é isso? O dinheiro eletrônico para fazer jus aí às suas movimentações. Nesse sentido, a legislação, aliás, o Banco Central, ele está o quê? Ele enumerou várias situações onde tem movimentação de dinheiro em espécie, opa, ali tem o quê? Tem fumaça tem perigo, né? Por quê? Porque as grandes movimentações hoje todo o sistema, toda a economia está voltada para o comércio eletrônico. Vem comigo aqui. Então, quais são as situações que podem ensejar o quê? Indícios de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A. Realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento, para saques ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie que apresentem atipicidade. Olha só, gente, né? Atipicidade, né? Então, tem uma empresa que nunca saca nada. De repente, ele vai lá e começa a fazer saques lá, né? Altos, né? Pronto, atípico, já foi. Em relação à atividade econômica do cliente ou à incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira. Ou seja, pronto, bateu aqui o quê? Já foi a situação. Bateu essa situação, a instituição financeira é obrigada a comunicar ao COAF. B. Movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades possuem como característica a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos, tais como cheques, cartões de débito e de crédito, né? Então, a empresa tem uma característica só de cartão de crédito e débito, de repente começa aí a movimentar dinheiro em espécie. C. Aumentos substanciais no volume de depósito em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica sem causa aparente nos casos em que tais depósitos forem posteriormente transferidos dentro de curto período de tempo a destino não relacionado com o cliente, né? Olha que coisa interessante, né? Então, começa a receber depósitos, quantias elevadas, fica pouco tempo na conta dela e já passa para uma pessoa que tem nada a ver, né? Está servindo de laranja, né? Fragmentação de depósitos em espécie de forma a dissimular o valor total da movimentação. Ó, então, o texto é claro, né? São atitudes, são situações aí que podem configurar as situações. Vem comigo aqui, né? Realização de depósito de grandes valores em espécie, de forma parcelada, especialmente em regiões geográficas com maior risco, principalmente nos mesmos caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias contas em municípios ou agências distintas, né?
Movimentação de recursos em espécie em municípios localizados em regiões de fronteira, que apresente indícios de atipicidade ou de incompatibilidade com a capacidade econômica financeira do cliente, né? Fronteira, drogas, né? G. Realização de depósito em espécie em contas de clientes que exerçam atividade comercial relacionada com a negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis, aeronaves executivas, né? H. Realização de saques em espécie de contas que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de várias origens em curto período de tempo. E realização de depósito em espécie com cédulas úmidas e mal cheirosas. Pô, prof, será que esse cara cai em prova? Mofadas, ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou que ainda apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos empacotadas em maços desorganizados e não uniformes. E, finalmente, a última situação, né, está aqui, a realização de depósitos ou troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor realizados por pessoa natural ou jurídica, cuja atividade ou negócio não tenha característica de recebimentos de grandes, né, quantias de recursos em espécie, né? E aí, professor? Então tá aí para vocês aqui, né? Vamos lá, vamos fazer um exercício agora. Base Assis Gran Rio 2013, cargo escriturário. Nos termos da Carta Circular 3452, 2012, caso uma pessoa queira depositar em conta corrente um valor expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou mal cheirosas, tal ato indica uma atividade com indício de lavagem de dinheiro relacionada com as operações, né? E aí, professor, veio explicar para vocês como é que foi a cabeça do examinador aqui. Então, primeiro, a Carta Circular Bacen 3442, ela define o quê? 14 grupos, né? 14 grupos aí de o quê? De situações específicas, entre elas, movimentação em dinheiro em espécie, né? E aí ela vai passando, né? 14 grupos, aí ele coloca uma situação. Este caso aqui, no caso de uma pessoa queira depositar em conta corrente valor expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou mal cheirosas, né? Voltando aqui um pouquinho, se a gente for lá no artigo 1º, inciso 1º, artigo 1º, inciso 1 e a linha G, está aqui, I. Realização de depósito em espécie com cédulas úmidas mal cheirosas, mofadas, com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotados em maços desorganizados. Não. Configura o quê? Uma situação, olha aqui, de relacionada com operações em espécie que tem que ser comunicado ao COAF, né? Logo, é o quê? Realizadas em espécie e moeda nacional. Né? Letra A, está aí, letra A é o gabarito dessa questão. Bacana, 10, né? Segunda situação prevista. Situações relacionadas com operações em espécie, em moeda estrangeira e cheques viagem. Aqui é diferente. No item 1 é o quê? Apenas moeda nacional, real, né? Dinheiro em espécie, dinheiro vivo no popular. Aqui já é estrangeira e cheque em viagem, né? Cheque em viagem. Movimentação de recursos em espécie, em moeda estrangeira, ou cheques de viagem, que apresente atipicidade em relação à atividade econômica do cliente, incompatibilidade com a sua capacidade econômica financeira. O cara saiu do padrão de consumo, está sendo denunciado, né? Negociação de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação. C. Negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
D. Negociação de moeda estrangeira, em espécie ou cheques de viagem, denominados em moeda estrangeira, realizados